Boa noite, a TV PT está no ar mais uma vez. Hoje a gente vai fazer uma conversa diferente que a gente vinha fazendo. Vamos falar sobre fé e religião em tempos de coronacrise, da epidemia do coronavírus. Mas a gente vai manter um padrão aqui, que é começar sempre dando os últimos números oficiais, claro, né, que a gente já sabe que são frutos de subnotificação. São 19.638 casos de coronavírus confirmados e 1.056 pessoas mortas até agora. Bom, quem vai fazer hoje essa conversa comigo é o Gilberto Carvalho, um dos diretores da Escola Nacional de Formação do PT, e a Simoni dos Anjos, que é cientista social, integrante do coletivo Evangélicas pela Igualdade de Gênero e de um outro grupo que é o Rede de Mulheres Negras Evangélicas. Boa noite aos dois. Boa noite. Muito boa noite a você, Pedrão, e a todos, a Simoni, e a todos os nossos queridos que nos acompanham nessa noite. Muito obrigado, é isso aí. Bom, o Brasil é um país que sempre foi muito religioso, sempre foi um país católico, hoje é um país que tem muitos evangélicos, claro, temos outras religiões aqui, de matriz africanas, enfim, tem diversas religiões no Brasil, mas hoje a gente pode dizer, talvez, que a comunidade evangélica seja uma das que mais cresça. Parte do discurso evangélico extremamente conservador, na questão de costumes, mas muito pouco solidário e de muito pouco é utilizado pelo presidente da República, essa figura controversa e irresponsável que está no poder. Bom, vamos começar falando sobre essa Sexta-feira Santa diferente para todos os brasileiros que não vão poder se encontrar, não vão poder, enfim, fazer muita coisa, né? Ficar em casa vai ser um tempo completamente diferente. Então, eu queria ouvir de vocês primeiro, começando por Gilberto Carvalho, como é que você encara esse período diferenciado, cheio de tensões, enfim? Bom, Pedro, de novo, boa noite para você, é uma alegria estar aqui na nossa TV PT, é a primeira vez que eu participo mais diretamente da TV PT, uma belíssima iniciativa, eu estou muito feliz com essa iniciativa. Queria cumprimentar com muito carinho a Simoni, que representa uma vertente absolutamente importante e cada vez mais atuante da nossa política, que são as mulheres evangélicas, e que representa toda essa tradição evangélica que nós respeitamos muito. E dizer que, de fato, essa é uma sexta-feira atípica. A sexta-feira, como todos nós sabemos, na tradição piedosa brasileira, eu diria que é o dia de maior dedicação, de maior entrega pelos rituais, porque eles vêm muito ao encontro da tradição brasileira, da piedade, da coisa do sofrimento. Portanto, a celebração da morte do Cristo, as tradicionais procissões com Jesus morto na sexta-feira, elas são em geral mais numerosas do que, em termos de público, de comparecimento, do que a própria ressurreição, que em tese é muito mais importante liturgicamente. Mas a sexta-feira é um dia fortíssimo, que toca o coração, toca a piedade das pessoas. E nos vemos na sexta-feira tendo que assistir, que ver as missas pelas televisões, pelas rádios, a cerimônia das 3 horas da tarde, que é a famosa cerimônia da paixão, né? Mas mais do que isso, essa sexta-feira com o coronavírus, também ela nos fala do sofrimento que o nosso povo está passando, que é um sofrimento multidimensional, porque é um sofrimento pela privação do contato, pela privação da liberdade de ir e vir, de poder sair, de trabalhar, pela privação, em muitos casos, infelizmente, no país, de milhões de brasileiros que não estão tendo a condição de se alimentar, dada a falta de investimento desse governo, que não teve o cuidado de fazer, antes de decretar essa quarentena, teria que ter tomado providências para providenciar salário, providenciar
auxílio, providenciar apoio para os excluídos, sobretudo, mas ele não providenciou e não quer providenciar, e por isso que ele não quer a quarentena, porque ele não quer gastar com o pobre, esse é o grande drama. Então, esse sofrimento é enorme, depois podemos voltar a falar sobre isso, e é o sofrimento de Jesus, portanto, encarnado no meio a paixão de Cristo hoje se dá no Brasil, exatamente pelos nossos irmãos que estão passando essas carências todas. E toda a incerteza do que vai acontecer conosco, do que vai acontecer com o país, sobre a questão do que vai vir do coronavírus, ninguém sabe direito o que vai acontecer. Então, é uma sexta-feira de muita dor, e o Cristo se reencarna mais uma vez, redivive o seu sofrimento, a sua paixão nesses nossos irmãos, e, portanto, contemplar a paixão de Jesus hoje, mais do que ficar assistindo por televisão e rádio os rituais, é a gente entrar em comunhão com todos esses irmãos, todas essas encarnações de Jesus que estão sofrendo e estão a clamar de nós uma ação de protesto, de luta, de solidariedade, vamos falar depois disso, nessa perspectiva. Agora, sempre lembrando que depois da sexta, continua a dor do sábado santo, mas na manhã de domingo vai ter o sepulcro vazio, vai ter ressurreição. Portanto, também alimentando essa expectativa de essa batalha. Obrigado, Gilberto. Simone, por favor. Obrigada, Pedro. Obrigada a toda a organização aí da TVPT, o Isaías que me convidou para estar presente nessa conversa, que eu acho extremamente importante. Enfim, a Sexta-feira Santa, principalmente para nós, Pedro, do movimento negro evangélico, né, ou de um movimento negro evangélico mais expandido, que não necessariamente seja do coletivo movimento negro evangélico, é importante nós lembrarmos que Jesus ele foi um torturado político de um Estado que era contra os excluídos, né? Jesus, a única acusação que pesou contra ele foi se insurgir contra os religiosos e contra os políticos, né? Ele deu cura no sábado, ele deu pão para a multidão, quando os próprios discípulos não queriam alimentar a multidão, ele se aproximou da mulher prostituta, ele curou leprosos, ele curou cegos, enfim. Toda aquela população que era excluída socialmente, né, que era o rosto dos excluídos naquela sociedade judaica, foi acolhida por Jesus. Então, acho importante a gente ver também uma figura política de Jesus, para além da espiritualidade, a gente vê Jesus enquanto um agente social naquela sociedade que ele estava imerso, como ele reagiu. Então, eu até, quando eu fui me manifestar nas minhas redes sociais a respeito da Sexta-feira Santa, eu disse, o luto, segundo o rei Salomão, é a melhor casa para estar, porque não há reflexão. E aí eu convidei as pessoas que me seguem nas redes sociais a refletirem sobre o que tem sido o nosso luto enquanto cristãos. O que a Sexta-feira da Paixão, ela vai fazer crescer em nós a indignação com as injustiças sociais, a indignação com o modo como a fé das pessoas tem sido manipulada em prol do que os mercadores da fé querem, do que o mercado financeiro quer, do que a elite financeira do país quer. Isso é extremamente importante para nós que somos progressistas no meio evangélico. Enxergar nesse Jesus também uma figura política, uma figura combativa, uma figura que não abaixou, digamos, a sua cabeça e também não colocou a sua religiosidade e espiritualidade em serviço dos poderosos ali de Roma e também do próprio povo judeu. A princípio, nesse momento, nessa Sexta-feira Santa específica, em que nós estamos passando por essa crise, dessa epidemia, que a gente sabe, nos Estados Unidos a gente já levantou os números. No Brasil, infelizmente, o Ministério da Saúde não tem colocado as pessoas que têm sido mais atingidas pela Covid-19 em um fator de classe e raça e gênero, mas a gente sabe que nos Estados Unidos que a maioria dos idosos que têm ido são homens negros, né? Então, ou seja, que também tem um recorte de classe que são os mais empobrecidos. A gente acredita nesse momento que se essa pandemia não respeitar todas as medidas de segurança, das pessoas ficarem nos seus lares e também terem seu sustento garantido pelas prefeituras, pelos estados e pela federação,
ao aumentar essa pandemia, as pessoas que mais vão morrer são as pessoas pobres e negras, porque são as pessoas que menos têm acesso a sistema de saúde de qualidade, onde os pronto-socorros e as UBSs públicas, o Sistema Único de Saúde, são menos aparelhados, né? Então, a gente tem essa preocupação de recorte de raça nesse momento, porque a gente sabe que as pessoas que mais vão morrer, se a pandemia não achatar a curva de contaminação, serão as pessoas negras. E aí eu diria que entra a perversidade dos religiosos nesse momento, inclusive a própria Federação Nacional de Pastores e Obreiros do Brasil, que tem se colocado como se a quarentena do coronavírus fosse uma perseguição religiosa às igrejas evangélicas, que no momento de extrema incerteza e vulnerabilidade, as pessoas se apegam mais à fé. Então, é nesse momento que eu acredito ser muito perigoso esse discurso de alguns religiosos evangélicos, infelizmente, esse discurso mais contrário e resistente à quarentena tem sido do meio evangélico neopentecostal de modo geral, e pentecostal também, mas pode ser que em outras vertentes históricas e tradicionais do segmento evangélico também haja localizadamente esse tipo de postura de resistência à quarentena, como se as pessoas pudessem ser resistentes ao vírus por serem crentes. Isso a gente sabe que é extremamente maldoso, extremamente perigoso para a sociedade brasileira e também para os evangélicos, né? E aí, nesse momento de vulnerabilidade, o presidente Bolsonaro entra com um discurso que a igreja tem que estar aberta, porque é onde vai acolher as pessoas que estão desesperadas. Isso, para mim, é extremamente preocupante, porque o presidente Bolsonaro tem se eximido de assumir a sua responsabilidade enquanto chefe de Estado, de garantir o que está na Constituição, que é garantir a segurança de todos os indivíduos brasileiros, para dizer que as pessoas que estão desesperadas devem procurar alguma igreja. Nesse momento, nós não estamos tratando de espiritualidade, nós estamos tratando de fé, nós estamos tratando, de fato, da materialidade que se mantém as pessoas vivas. Então, isso me deixa muito angustiada enquanto mulher negra evangélica e também todo o segmento evangélico progressista que tem se manifestado nas redes sociais contra essa postura do presidente. Bom, essas falas iniciais, elas abrangem vários tópicos sobre os quais a gente vai conversar aqui, né? São muito importantes. Eu acho que um primeiro ponto que teve presente em ambas as falas é sobre a importância de ser um momento de comunhão, né? Embora seja um momento de comunhão, de solidariedade, de empatia, a gente não vê isso por parte do presidente da República, como a Simone colocou. E, embora a gente não veja, ele é uma figura que diz que é cristão e, ao mesmo tempo, contra o Estado laico, né? Ele é uma dessas pessoas a quem você se refere que vamos dizer, manipula a fé? Olha, a pesquisadora Cristina Vital, ela tem uma tese que os políticos evangélicos não aumentaram na realidade do cenário político brasileiro, mas o que aumentou foram os apoiadores dos evangélicos. Isso quer dizer que não necessariamente essa postura que o presidente tem tomado é porque ele é cristão, ou é porque ele é evangélico, ou é porque ele acredita em Jesus. O que tem aumentado, tem sido fomentado, justamente os conchavos, né, com quem, dentro do cenário político brasileiro, que faz com que, no meu modo de vista, sendo esse segmento religioso mais fundamentalista, evangélico, que tem apoiado o presidente, faz com que tenha que recuperar esse discurso e ele dê um retorno positivo a quem tem sido o lastro do governo dele, já que ele tem perdido o apoio de vários segmentos que o apoiaram na corrida eleitoral de 2018 e hoje estão desembarcando do navio Bolsonaro, né? Então, eu acredito que ele tem se aliado a essas pessoas que manipulam a fé, justamente por um cálculo político, que as pessoas que ainda estão junto com ele, se nós vamos citar o nome das igrejas que se colocaram contra
a quarentena das igrejas e que fizeram pressão através do deputado Marco Feliciano, que foi uma igreja especial nesse momento, a gente vê que são igrejas de massa, são igrejas que têm televisões, que têm rádios, que têm grande influência nas mídias sociais, né? Então, eu acredito que ele está reverberando por conta do apoio que ele tem das pessoas que estão junto com ele, nesse momento no governo, de manipular a fé, sim. Isso vem acontecendo desde o momento que ele usou aquele versículo de João 8:32, que diz: conhecereis a verdade vos libertará. Né? Que verdade é essa? Né? E aí é um outro ponto, Pedro, que eu acho importante a gente entrar, que o negacionismo ele tem sido extremamente importante nesse governo de fake news. Ele tem se baseado no negacionismo, negacionismo da ciência, em primeiro lugar, do modo como se contrapor a um inimigo, que seria o que implantaria o ateísmo no Brasil, que é a ciência, que eles têm assim, uma coisa que já vem da década de 60, desde a Marcha da Família com Deus, é atrelar o comunismo ao ateísmo, de modo que quem tenha uma tendência à esquerda, também tem uma tendência a não acreditar em Deus e, portanto, perseguir as religiões. Isso é uma coisa que vem lá na década de 60, quando começou a Marcha da Família com Deus, que foi organizada pela CSBB, lá com o Enéas Tonini, né? Então, uma coisa que vem antiga e isso tem ficado. Se o Bolsonaro, ele assume o discurso da ciência nesse momento, ele diz que sim, tem que ficar em casa, ele diz sim que é perigoso, uma série de fake news que ele levantou durante a corrida eleitoral e até agora, elas também vão ficar em xeque, como a ideologia de gênero, como uma série de outras, como até o terraplanismo que tem sido levantado ultimamente. Então, ou seja, para ele aderir ao discurso da quarentena, ele tem que aderir ao discurso científico. Se ele aderir ao discurso científico, todo o discurso negacionista e anti-ciência que ele tem trazido nos últimos anos, que é o que colocou ele nesse patamar de representante da igreja, até mesmo com o criacionismo, a defesa de ensinar o criacionismo dentro da igreja, isso abala fortemente um pouco de lastro que ele ainda tem. Porque se agora ele fala, não, a gente tem que respeitar o que os cientistas estão dizendo, temos que fazer quarentena e temos que resguardar a quarentena, o próximo passo é a gente questionar a ideologia de gênero, que ele fala que são os cientistas que defendem a ideologia de gênero e também o criacionismo e também o terraplanismo, também uma série de fake anticientíficas. Então, eu acho que o governo nesse momento ele está em xeque, ele está no momento que se ele assume o discurso da quarentena, ele fragiliza outros discursos que mantêm o poder. Se ele não assume o discurso da quarentena, ele expõe a população para o vírus, e isso faz com que ele também se fragilize. Qual seria a melhor maneira, então, dele não assumir nenhum discurso nem outro? É ele assumir o discurso religioso. Porque o que acontece? Os religiosos têm colocado a Covid como praga, e, inclusive, têm trazido fake news antigas referente à esquerda, até do desfile de carnaval que teve, Jesus no desfile falando que isso como se, a gente está recebendo essas fake news como se isso fosse um castigo de Deus. Então, isso isenta o Bolsonaro e o governo de assumir o postulante científico, porque, na verdade, os religiosos estão assumindo esse discurso por ele. Tentando só se manter no momento de extrema crise que o governo está, né? Esse tem sido, pode ser que mude de hoje para amanhã, mas até então, essa tem sido a minha leitura da conjuntura da política em referente a esse vírus. O interessante é que nesse governo tudo pode mudar a qualquer segundo, mas parece que não vai acontecer com relação ao posicionamento sobre o coronavírus, até porque, reiteradamente, o Bolsonaro tem feito de tudo para contrariar o seu Ministério da Saúde. Agora, Gilberto Carvalho, como é que a gente pode tentar abrir diálogo com essas correntes de pensamento evangélico que Simone se referiu, que são, como ela mesma disse, negacionistas, que tentam colocar na esquerda a pecha do grande mal, né, do demônio a ser combatido, que é o comunismo e coisa e tal. Como é que o senhor vê essa questão? A gente deu um salto de assunto aqui, mas é isso aí. Olha,
Pedro, Simoni e companheiras e companheiros, eu acho que nós temos que fazer uma distinção muito grande. Eu acho que a Simoni, com muita clareza, definiu que há um tipo de igreja no Brasil, de mercadores da fé, há um tipo de lideranças evangélicas que efetivamente transformaram o exercício do pastorado, o exercício religioso, num exercício político adesista dentro de um projeto dentro do qual eles se locupletam, sejam com privilégios do ponto de vista de concessões de canais de comunicação, seja com recursos mesmo, com isenções e assim por diante. O importante para mim é distinguir essas lideranças das suas bases. Claro que eles têm um tremendo poder sobre as suas bases, claro que eles têm uma influência enorme, isso é lamentável. É bom a gente lembrar que quando Jesus, já que nós estamos na Sexta-feira Santa, esteve entre nós, ele não combateu nem o Império Romano, ele não foi um líder político nesse sentido de fazer uma insurreição como era esperado, porque o Messias, para muitas correntes messiânicas judaicas, seria aquele líder religioso que viria libertar Israel de qualquer tipo de opressão política. Então esperava-se que ele fosse um insurgente contra o Império Romano. Ele não fez esse combate. Ele não fez o combate contra os chamados pecadores, nem cobradores de impostos, nem as prostitutas. Pelo contrário, ele teve uma atitude de misericórdia em relação a todos aqueles que tinham algum problema com a justiça, com a comunidade. A única coisa que ele combateu, na verdade, foram os religiosos da época, foram os hipócritas da época, foram aqueles que usavam a religião para dominar o povo. Portanto, imaginemos a que ele combateria se ele voltasse à Terra hoje. E Cristo não veio fundar uma religião, ele veio fundar um modo de viver. Ele nos deixou o Evangelho, o código, ele nos deixou a sua pregação, que é um modo de vida. Tanto que ele diz, num determinado momento, que quando chegar no final, qual é a avaliação que nós teremos, que cada um de nós terá, não será quantos cultos eu pratiquei, quantas missas eu fui, quantas vezes eu comunguei, quantas horas eu rezei. Eu tive fome e me deste de comer, ou tive fome e não me deste de comer, eu tive sede e assim por diante. O critério da salvação, que ele deixa bem claro, é o critério da prática da caridade. Portanto, é evidente que essas lideranças, que a Simoni também mencionou, que infelizmente hoje dominam um pouco a cena chamada evangélica, mas nós temos que tomar cuidado para não confundir, e a Simoni mais do que eu sabe isso, em relação a tantas comunidades que são profundamente libertárias e que estão inseridas junto conosco em todo tipo de mobilização, de luta pela libertação, com essas chamadas neopentecostais que nascem nos Estados Unidos, que tiveram um estímulo para se plantar na América Latina, que, portanto, não tem nada de inocente. Esse padrão de neopentecostalismo é todo ele voltado para essa prática muito bem retratada aqui pela Simoni, confundir esquerda com ateísmo, esquerda com a negação da fé, dos princípios morais, etc. e tal, e tudo isso que já está colocado. Agora, mesmo assim, nós também temos que fazer essa outra distinção que eu começava a dizer, é que apesar de, na cúpula, nós temos esse tipo de gente, é muito comum, graças a Deus, você encontrar muitos pastores fazendo um trabalho extraordinário na sua base. E eu vou dizer mais para vocês. A Igreja Católica, nos anos 70, 80, teve um papel extraordinário no Brasil. Ela foi, com a teologia da libertação, com as comunidades de base, com as pastorais sociais, um berço, um fermento essencial na luta contra a ditadura e no despertar e no capacitar militantes para a luta social. Ela foi um celeiro de militantes e nos apoiou. Muitas dos diretórios do PT, o Movimento Sem Terra, a CUT, Central de Movimentos Populares, muitos de nós, desses movimentos, nasceram de alguma forma nos salões paroquiais, nas sacristias, ou contaram com uma participação e contam ainda
de muita gente despertada para a luta social a partir da fé. Ocorre que o Império, vendo tudo isso, não vacilou. E o acordo entre uma parte da Igreja, e sobretudo no papado de João Paulo II, infelizmente, foi um acordo de um reenquadramento da Igreja, de modo que, como um jogo de xadrez, friamente, eles foram deslocando os bispos progressistas, colocando bispos conservadores, foram combatendo duramente a teologia da libertação, a ponto do Leonardo Boff ter aquele ano de silêncio, foram desautorizando as comunidades de base, e a Igreja Católica foi se distanciando da periferia, foi distanciando do trabalho social, e ficou um vazio. E esse vazio na periferia, e infelizmente, nesse mesmo processo, nós, das comunidades da fundação do PT, de todos os movimentos sociais, do novo movimento sindical, que também tínhamos forte trabalho na periferia, também nós fomos cuidando da nossa burocracia, cuidando dos nossos governos, e também nós fomos nos distanciando da periferia, e esse vazio foi preenchido por quem? Pelas igrejas evangélicas. E aí há que se reconhecer que é esse pessoal que faz um trabalho de acorrer, de socorrer, de dar um nome, de dar uma comunidade para aquele imigrante que chega na periferia de São Paulo, chega na periferia de qualquer lugar do Brasil, sobretudo aqui, é muito visível isso no centro-oeste brasileiro, em Brasília, em Goiás, assim por diante. Essa gente teve ali uma acolhida e teve ali uma solidariedade. Eu trabalhei numa fábrica de geladeira chamada Prosdóximo, fui soldador durante 2 anos nessa fábrica, e eu tinha do lado da minha bancada de solda um companheiro chamado Borges. O Borges era aquele tipo de companheiro que bebia pra caramba, chegava no dia 15, pegava o vale, torrava o vale na zona, a gente tinha que socorrer a família dele fazendo uma cesta básica, fazendo uma vaquinha na sessão para levar comida. O dia que o Borges virou crente, Pedro e Simone, mudou a vida dele. Ele reorganizou a sua família, economicamente ele se reorganizou e ele passou a ser um cidadão livre desse problema. Nós não podemos desconhecer isso. Nós não podemos achar que essa pregação deles é simplesmente que o povo embarca numa loucura. Não, o povo procura alguma coisa muito prática para melhorar a sua vida. E a ausência da Igreja Católica e a ausência da esquerda na periferia deu a eles um campo imenso onde eles cresceram. Infelizmente, com uma orientação que nós já aqui apontamos. Mas eu quero salientar esse aspecto. Há um espaço crescente em que nós podemos trabalhar e dialogar com as bases e com setores médios dessas igrejas, mesmo as neopentecostais. Claro que é uma dificuldade, porque a liderança ela trata tudo com punho de ferro. Eu convivo muito com eles, eu sei como é que funciona isso. Mas, felizmente, nós estamos, inclusive, éramos para organizar agora em maio o Encontro Nacional de Militantes Evangélicos Progressistas, e por todo o Brasil, eu fiquei feliz quando a Simone ela vai dizer melhor depois do movimento de mulheres evangélicas e tal, está crescendo muito no Brasil, claro, por enquanto muito mais restrito às igrejas históricas ou às igrejas pentecostais, não neopentecostais, que elas permitem, elas têm uma linha muito mais progressista e permite. Mas mesmo nas neopentecostais, nós temos que ter a coragem de enfrentar esse diálogo, de fazer esse diálogo. Porque eu sinto muito, o povão está com eles. Vai na periferia para a gente ver quem tiver dúvida disso. Então nós não podemos fazer um corte. O corte com as lideranças, claro. Se você for, eu já tive possibilidade de falar com eles muito durante as campanhas eleitorais. Eu sei do que se trata. Eu sei que ali o negócio é o seguinte: quanto eu levo, que tipo de benefício eu tenho, que tipo de... Então, com esses não tem diálogo, é muito difícil. Infelizmente, a maior parte da bancada evangélica é assim também. Mas, na base, nós temos que quebrar o nosso preconceito e ir conversar, e dialogar, e demonstrar, inclusive, a coincidência que há entre os nossos princípios, entre os nossos objetivos, que é a partilha, que é a solidariedade, que é o privilégio e a prioridade aos pobres e tal, que está no coração de Jesus, que está na essência da mensagem evangélica, que muitas vezes
é deturpada. Então, eu acho que nós temos que... O nosso partido cochilou muito, a esquerda caiu muito na história de achar que é tudo igual, não é, e agora eu acho que está nascendo um novo momento necessário em que a gente tem que desmascarar esses mercadores da fé